O aroma doce e penetrante dos manjericos misturava-se com o cheiro salgado que subia do Tejo, uma promessa de tardes amenas e noites estreladas. Beatriz Oliveira inspirou profundamente, as alças da mala a cravarem-se nos ombros, um sorriso a desenhar-se no seu rosto redondo e de feições suaves. À sua frente, o pátio das sardinheiras desdobrava-se como um segredo bem guardado de Alfama. Um emaranhado de casas pequenas, paredes caiadas de branco e vasos de sardinheiras a transbordar de cor nas janelas e varandins. No centro, um velho poço desativado servia agora de floreira gigante. Era ali, naquele pequeno paraíso encontrado quase por acaso, que Bea esperava finalmente encontrar um refúgio, um espaço onde a sua criatividade como ilustradora freelancer pudesse florescer em paz. A sua chegada, contudo, não passou despercebida. Enquanto lutava com uma caixa de livros particularmente pesada, sentiu um par de olhos fixos nela. Levantou a cabeça e viu-a. Inês Alvares de Melo, a vizinha do apartamento em frente, uma mulher esguia, de cabelo loiro impecavelmente penteado e uma expressão que parecia permanentemente congelada num esgar de leve desdém. Inês observava da sua janela do rés do chão, não com curiosidade, mas com uma intensidade que fez Bea sentir um arrepio desconfortável. Não houve um aceno, apenas aquele olhar penetrante que a fez sentir-se subitamente errada. Demasiado grande, demasiado escura, demasiado presente. Bea forçou um sorriso e um boa tarde, mas a resposta de Inês foi um quase imperceptível levantar de sobrancelha antes de se afastar da janela. O ar pareceu ficar mais denso. Bem-vinda à casa, murmurou Bea para si mesma, com uma ironia que não conseguiu disfarçar a pontada de apreensão. Nos dias que seguiram, Bea dedicou-se a transformar o pequeno apartamento no seu ninho. Caixas foram desfeitas, livros arrumados, e as suas ilustrações vibrantes começaram a dar cor às paredes nuas. Trouxe consigo a sua costela de Adão, uma planta exuberante que a avó lhe dera, e colocou-a perto da janela onde apanharia o sol da manhã. No pequeno espaço exterior que lhe pertencia, em frente à sua porta, começou a criar um mini-jardim de aromáticas. Coentros, hortelã-pimenta, cidreira. Eram os cheiros da sua infância, os sabores que a ligavam às suas raízes cabo-verdianas. Foi precisamente por causa desse pequeno jardim que surgiu o primeiro confronto direto. Numa tarde soalheira, enquanto Bea regava as suas plantas, cantarolando uma morna suave, Inês materializou-se à sua frente, elegante como sempre num vestido de linho bege, o cabelo apanhado num coque perfeito. «Minha senhora», começou Inês, a voz melosa a contrastar com a dureza do olhar. «Acho que não se apercebeu, mas este pátio tem uma certa harmonia estética. Essas suas ervas não se enquadram propriamente.» Fez uma pausa, olhando com nojo para os vasos de terracota de Bea. «Esse banco», apontou para um pequeno banco de madeira pintado de azul que Bea colocara para poder sentar-se a ler ao sol, obstrui a passagem. «Temos regras de bom tom por aqui, sabe?» Bea sentiu o sangue a subir-lhe ao rosto. «Boa tarde, Dona Inês. Verifiquei as regras do pátio antes de me mudar, e tanto as minhas plantas como o banco estão dentro da área que me compete e não obstruem absolutamente nada.» Manteve a voz calma, mas firme. Inês soltou um pequeno suspiro de impaciência. Regras escritas, talvez. Mas há o bom senso, não é? E o respeito pelo espaço dos outros. Este pátio sempre foi um exemplo de discrição e bom gosto. Não queremos que isso se perca. Com um último olhar de reprovação aos coentros de Bea, virou costas e entrou em casa, deixando Bea tremer de raiva contida. A mensagem era clara. Tu não pertences aqui. A partir desse dia, a vida de Bea no pátio das sardinheiras tornou-se um campo de batalha silencioso, uma guerra fria de microagressões. Inês nunca mais lhe dirigiu a palavra diretamente, a não ser que fosse estritamente necessário, e sempre com um tom de superioridade gélida. Mas os seus ataques eram constantes, dissimulados. Se Bea cozinhava cachupa e o aroma rico e complexo se espalhava pelo pátio, a janela de Inês fechava-se ostensivamente, e pouco depois sentia-se um forte cheiro a ambientador, com aroma a algodão fresco, a emanar da sua porta. Se Bea recebia amigos e se ouviam gargalhadas e música africana do seu apartamento, no dia seguinte encontrava um bilhete anónimo na caixa do correio a queixar-se do barulho excessivo e da falta de consideração pelos vizinhos que trabalham. Bea tentava ignorar, refugiar-se no seu trabalho nas cores vibrantes das suas ilustrações. Mas era difícil. Sentia-se constantemente observada, julgada. Aquele olhar de Inês parecia segui-la por todo o lado. Começou a evitar os espaços comuns do pátio,
a sair de casa em horários em que sabia que não a encontraria. A alegria inicial de ter encontrado aquele pequeno refúgio começava a esbater-se, substituída por uma ansiedade constante. Numa noite particularmente difícil, depois de encontrar o seu capacho virado ao contrário pela terceira vez na semana, Bea desabou. Sentada no chão da sua pequena sala, rodeada pelos seus desenhos, chorou. Chorou pela injustiça, pela maldade gratuita, pela solidão. Lembrou-se da avó, uma mulher de uma força imensa, que lhe dizia sempre em crioulo: "Boé um flor de corpo grande, minha neta, cabo deixa ninguém pisal. Tu és uma flor de corpo grande, minha neta, não deixes ninguém pisar-te." Mas como ser forte quando o inimigo era tão insidioso, tão subtil na sua crueldade? No meio da sua tristeza houve uma pequena luz. Afonso Martins, o vizinho idoso do apartamento ao lado, um homem de poucas palavras, mas de olhar atento, começou a mostrar-lhe pequenos sinais de simpatia. Um bom dia, menina Beatriz, mais caloroso, um aceno de cabeça quando se cruzavam. Um dia até lhe ofereceu um raminho de alecrim do seu próprio vaso. Eram gestos minúsculos, mas para Bea significavam um mundo. Significavam que ela não estava completamente sozinha. Dona Lourdes Antunes, a vizinha da janela, continuava a sua observação silenciosa. Bea via-a muitas vezes a espreitar por detrás das cortinas de renda. Não sabia se era amiga ou inimiga, mas a sua presença constante era mais um lembrete de que naquele pequeno pátio nada passava despercebido. A campanha de Inês, entretanto, subia de tom. Já não se contentava com olhares e comentários velados. Começou a espalhar boatos. Bea ouviu, por acaso, uma conversa de Inês com outra vizinha, a da Palmira do primeiro andar, em que Inês insinuava que Bea era desleixada, que a sua casa devia ser uma confusão por dentro e que gente assim desvaloriza o bairro. Os comentários eram sempre acompanhados de um suspiro e de um enfim. O que se há de fazer? O isolamento de Bea acentuou-se. Vizinhos que antes a cumprimentavam começaram a desviar o olhar, a atravessar para o outro lado do pátio quando a viam. Sentia-se como uma leprosa. A sua casa, que devia ser o seu refúgio, começava a parecer uma prisão. A alegria de viver em Alfama, de estar perto do rio, de sentir a história da cidade à sua volta, tudo isso era agora toldado pela presença opressora de Inês. Um dia, ao voltar das compras, Bea encontrou o seu vaso de costela de Adão, a planta da avó, tombado no chão, a terra espalhada, uma das folhas maiores partida. Não havia vento que justificasse aquilo. Olhou instintivamente para a janela de Inês. Estava fechada, as cortinas corridas. Mas sabia que tinha sido ela. Aquilo não era apenas um vaso partido, era uma mensagem. Uma mensagem de que Inês não pararia até a ver pelas costas. Aquele ato de sabotagem, aparentemente pequeno, foi a gota de água. A tristeza de Bea deu lugar a uma raiva fria, uma determinação que ela não sabia que possuía. Lembrou-se da avó, da sua força tranquila, da sua dignidade inabalável. Não ia deixar que Inês Álvares de Melo lhe roubasse a paz, a casa, a alegria. Não ia ser expulsa pelo preconceito e pela mesquinhez de uma mulher amarga. Nessa noite, em vez de chorar, Bea pegou num caderno e numa caneta. Começou a escrever. Anotou tudo o que se lembrava, desde o primeiro dia, cada comentário, cada olhar, cada ato de sabotagem. Datas, horas, palavras exatas. Procurou e-mails, mensagens, qualquer coisa que pudesse servir de prova. Fotografou o vaso partido. Decidiu que a partir daquele momento não seria mais uma vítima passiva. Iria lutar. No dia seguinte, com uma nova resolução no olhar, Bea saiu de casa. Cumprimentou o Sr. Afonso com um sorriso mais firme. Ignorou a janela fechada de Inês. Foi a uma pequena papelaria e comprou uma máquina fotográfica descartável. Não confiava apenas no móvel, queria algo físico. E começou a sua contraofensiva silenciosa. Registava tudo. Procurou também apoio. Lembrou-se de um panfleto que vira num centro comunitário sobre uma associação de apoio a vítimas de discriminação racial e xenofobia. Hesitou, mas acabou por ligar. A voz do outro lado da linha foi compreensiva e deu-lhe alguns conselhos práticos, incluindo a importância de continuar a documentar tudo e de tentar encontrar testemunhas. Sr. Afonso, com a sua intuição apurada, percebeu a mudança em Bea. Um dia, quando Inês não estava por perto, aproximou-se dela enquanto ela cuidava do que restava da sua costela de Adão. "Menina Beatriz", disse ele em voz baixa, "não se deixe intimidar por aquela senhora. Ela sempre foi assim com quem acha que pode menosprezar, mas a menina tem mais força do que ela julga." Olhou-a nos olhos. "Se precisar de alguma coisa, de uma testemunha, de um ombro amigo, estou aqui."
As palavras do Sr. Afonso foram como um bálsamo. Bea agradeceu com os olhos marejados. Pela primeira vez em muito tempo sentiu uma centelha de esperança. Inês, contudo, não abrandava. Pelo contrário, parecia ainda mais determinada a infernizar a vida de Bea. Começou a queixar-se formalmente ao administrador do pátio, Tiago Vasconcelos, um homem na casa dos 40 anos, com ar de quem preferia estar em qualquer outro lugar. As queixas de Inês eram sempre vagas, sobre ruído excessivo, odores desagradáveis, desrespeito pelas normas de convivência. Tiago, avesso a conflitos, tentou inicialmente uma abordagem de panos quentes. Pediu a Bea que tivesse um pouco mais de cuidado, que tentasse não incomodar os outros moradores. Bea, armada com as suas anotações e com uma nova confiança, explicou a sua versão dos factos, mostrou-lhe as fotos do vaso partido, relatou os comentários de Inês. Tiago ouviu-a com uma expressão cada vez mais desconfortável. Era evidente que não queria tomar partido, mas as provas de Bea começavam a pesar. Prometeu analisar a situação. A tensão no pátio das Sardinheiras era palpável. Os outros vizinhos observavam, divididos entre o medo de Inês e uma crescente simpatia por Bea, que aguentava o assédio com uma dignidade impressionante. Dona Lourdes, da sua janela, abanava a cabeça, murmurando para os seus botões: "Isto ainda vai dar barraca das grandes." E deu. Inês, frustrada pela falta de ação de Tiago e pela resistência inesperada de Bea, decidiu que era hora de uma demonstração de força. Afixou um aviso no quadro comum do pátio, convocando uma reunião extraordinária de moradores para discutir assuntos urgentes relativos à harmonia e ao bom funcionamento do pátio. A data era para dali a 2 dias. O objetivo, não declarado, mas óbvio para todos, era colocar Bea no banco dos réus, humilhá-la publicamente e forçar a sua expulsão. Bea sentiu um frio no estômago ao ler o aviso, mas a sua determinação não vacilou. Passou os 2 dias seguintes a preparar-se, a organizar as suas notas, a ensaiar mentalmente o que diria. Sr. Afonso garantiu-lhe que estaria presente e que falaria a seu favor. Chegou o dia da reunião. O pátio estava mais cheio do que o habitual. Cadeiras tinham sido trazidas de várias casas. Inês, no centro, presidia com um ar de importância, ao lado de um Tiago visivelmente nervoso. Bea sentou-se um pouco mais afastada, com o Sr. Afonso ao seu lado. Sentia o olhar dos outros vizinhos sobre si, uma mistura de curiosidade, pena e, em alguns, uma mal disfarçada hostilidade, os aliados de Inês. Inês abriu a sessão com um discurso ensaiado sobre a importância da tradição, do respeito mútuo e da manutenção dos padrões de qualidade do pátio das Sardinheiras. Falou longamente sobre como certos comportamentos recentes estavam a perturbar a paz e a tranquilidade que sempre tinham caracterizado o local. Embora não mencionasse o nome de Bea, todos sabiam a quem se referia. As suas palavras eram um destilado de insinuações e acusações veladas. Quando Inês terminou com um ar de quem esperava aplausos, fez-se um silêncio tenso. Então Bea levantou-se. Todas as cabeças se viraram para ela. Com a sua caderneta na mão, a voz inicialmente um pouco trêmula, mas ganhando firmeza a cada palavra, começou a falar. "Boa noite a todos", disse ela, olhando diretamente para Inês. "Agradeço a Dona Inês por esta oportunidade de esclarecermos alguns mal-entendidos." E então, ponto por ponto, com uma calma impressionante, Bea desmontou o discurso de Inês. Relatou os incidentes, as datas, as palavras exatas. Mencionou o vaso partido, os bilhetes anónimos, os comentários sobre a sua comida, a sua música, a sua aparência. "O que está em causa aqui, Dona Inês", concluiu Bea, a voz agora forte e clara, "não são as regras do pátio, nem a harmonia da vizinhança. O que está em causa é o seu preconceito. É a senhora não aceitar que eu, uma mulher negra e gorda, tenho o mesmo direito de viver aqui em paz e de ser quem sou, que qualquer outra pessoa neste pátio." Fez-se um silêncio ainda mais pesado. Os olhos de Inês fuzilavam Bea, o seu rosto pálido de raiva. Antes que ela pudesse retaliar, o Sr. Afonso levantou-se. "Eu sou testemunha do que a Beatriz diz", declarou ele, a sua voz surpreendentemente potente para a sua idade. "Conheço este pátio há mais de 50 anos. Vi muita coisa. E o que tenho visto nos últimos meses é uma perseguição injusta a uma vizinha que só quer viver a sua vida. Já chega de maldade, Dona Inês." Nesse momento, da janela do seu rés do chão, ouviu-se a voz de Dona Lourdes. "É verdade. A menina Beatriz não faz mal a uma mosca, e a comida dela cheira muito bem, que eu cá gosto de um bom tempero. Deixem a rapariga em paz." Foi como se uma barragem se tivesse rompido.
Outros vizinhos começaram a murmurar, a acenar com a cabeça em concordância. A Dom Palmira do primeiro andar, que antes fora vista a cochichar com Inês, olhava agora para o chão envergonhada. Tiago Vasconcelos pigarreou, visivelmente aliviado por não ter de tomar uma decisão sozinho. A máscara de Inês Álvares de Melo estilhaçou-se. A sua postura de superioridade desfez-se, substituída por uma expressão de fúria e incredulidade. Tentou gaguejar uma defesa, acusar Bea de mentir, de se fazer de vítima, mas as suas palavras soavam ocas, desesperadas. Ninguém a ouvia. O poder que ela julgava ter sobre aquele pequeno mundo tinha-se evaporado. Humilhada, derrotada, Inês virou costas e entrou em casa, batendo a porta com uma força que fez estremecer as sardinheiras nos vasos. No pátio, o silêncio foi quebrado por um aplauso tímido, que rapidamente se generalizou. Bea sentiu as lágrimas a quererem vir-lhe aos olhos, mas desta vez eram lágrimas de alívio, de gratidão. Olhou para o Sr. Afonso, que lhe sorria com orgulho. Olhou para a janela de Dona Lourdes, que lhe piscava o olho. Nos dias que se seguiram, a atmosfera no pátio das sardinheiras transformou-se. Inês raramente era vista. Quando saía de casa, apressava o passo, de cabeça baixa, ignorada pela maioria dos vizinhos. Alguns dos que antes a temiam ou adulavam, agora cumprimentavam Bea com um respeito recém-descoberto. Houve até quem lhe pedisse desculpa pelo silêncio cúmplice. Bea, encorajada pelo desfecho da reunião e pelo apoio da comunidade, decidiu levar a sua luta um passo mais além. Com a ajuda do Sr. Afonso, que se ofereceu para ser sua testemunha, e com o aconselhamento da Associação de Apoio a Vítimas de Discriminação, apresentou uma queixa formal contra Inês Álvares de Melo por assédio e discriminação racial. O processo seria longo, talvez incerto, mas para Bea o importante era o ato em si, a afirmação da sua dignidade e dos seus direitos. A vida no pátio continuou, mas diferente. Mais leve, mais autêntica. Bea já não se sentia uma intrusa. Começou a partilhar a sua comida com os vizinhos, a participar nas conversas no poço, a rir abertamente. O seu pequeno jardim de aromáticas floresceu, e a costela de Adão, apesar da folha partida, parecia mais viçosa do que nunca. Alguns meses mais tarde, uma placa de vende-se apareceu na janela do apartamento de Inês. Correu o boato de que ela não suportara o ostracismo e a perda de estatuto. Ninguém sentiu a sua falta. Numa tarde quente de verão, Bea estava sentada no seu banco azul, a ler, rodeada pelo cheiro das suas plantas e pelo burburinho alegre do pátio. Levantou os olhos e viu o céu de Lisboa, de um azul intenso. Sentia-se em paz. A luta tinha sido dura, deixara cicatrizes, mas também a fortalecera, revelara a sua resiliência e a beleza inesperada da solidariedade. O pátio das sardinheiras era finalmente o seu lar. E ela, Beatriz Oliveira, mulher negra gorda, ilustradora de sonhos coloridos, pertencia ali, tanto quanto às sardinheiras que teimavam em florir em cada canto.